Nesse vídeo vamos dar uma olhada em como você faz para passar uma matriz como argumento de uma função. Para fazer isso, vamos resolver esse simples problema aqui. Cria uma função que retorna a soma dos elementos de uma matriz com dimensão m por n. Então veja que aqui eu dou abertura para que essa matriz não necessariamente seja quadrada. Vamos ao Code Blocks. Então, primeiro, já que vamos trabalhar com matrizes, que são vetores, vamos definir quais são as capacidades máximas em termos de linha e coluna para as matrizes nesse nosso programa. Então vamos usar o define max L, então número máximo de linhas. Vamos colocar aqui que é 30 e vamos colocar um define para o máximo das colunas. Vamos colocar que é 30 também. Nesse caso aqui, quando eu aloco memória para as matrizes, elas vão ser quadradas, mas no meu programa vai ter duas variáveis, m e n inteiras, onde o usuário pode customizar as dimensões da matriz na hora de utilizar. Lembre que na memória as matrizes sempre vão ter esse tamanho 30 por 30. Então vamos criar primeiro a função main, declarando as matrizes, ou a matriz, e também efetuando a leitura dos valores. Então vamos criar esta matriz como sendo do tipo int, deixa eu só confirmar aqui. Aqui no enunciado não especifica o tipo, então vamos colocar que essa matriz é do tipo int. Vamos chamar ela de matriz. Então na primeira dimensão aqui nós temos max L, que é o número máximo de linhas, e max C, que é o número máximo de colunas. Temos também aqui as variáveis m e n, nas quais o usuário vai informar quantas dessas linhas e quantas destas colunas ele quer utilizar, lembrando que vai ter que ser menor que 30. Como nós queremos calcular a soma dos elementos, precisamos de uma variável para receber esse resultado, que vai ser dado pela função que nós vamos implementar. Então aqui tem a variável soma. Bom, no primeiro passo, vamos criar aqui agora os comandos para efetuar a leitura dos valores. Depois nós vamos à função. Informe as dimensões da matriz. Então, neste ponto aqui, informamos os valores para m e para n. Nesse caso, estou tratando m como número de linhas e n como número de colunas. Feito isso, o usuário pode informar os elementos da matriz. Para fazer a leitura, lembrando que nós precisamos gerar todos os índices, todos os pares de índices correspondentes aos elementos da matriz. Então eu tenho aqui o índice de linha variando de 0 até menor do que m, e eu tenho também um índice de coluna variando de 0 até n. Então, com esta estrutura aqui, gero todos os possíveis pares de índices, fazendo a leitura da matriz da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, cin, matriz e j. Ok, então agora o que nós queremos é atribuir à variável resultado o resultado da soma dos elementos, que é dada por uma chamada de função. Vamos especificar agora o protótipo desta função. Como ela tem que retornar a soma dos valores da matriz, e a matriz é composta por inteiros, o tipo dessa função é int, porque o meu resultado é do tipo int. Vamos chamar essa função de somar elementos. Agora precisamos informar quais são os parâmetros, quais são os dados de entrada que esta função vai receber. Se eu quero somar os elementos da matriz, o dado principal é a matriz. Então, vou especificar aqui o tipo, vou atribuir um nome para esse parâmetro, vamos chamar de A, e para informar para a função que é uma matriz, basta colocar aqui dois colchetes. E tem um porém. Diferentemente de quando você passa um vetor unidimensional para uma função, aqui você é obrigado a fornecer o tamanho desta segunda dimensão, que é o número de colunas. Tá? Então a linguagem obriga que você faça isso. Então nesse caso, precisamos informar o max C. Esta primeira dimensão aqui nós não somos obrigados a informar, porque o compilador consegue determinar qual é o valor que iria aqui dentro a partir desse segundo. Tá? Então o único valor obrigatório seria este segundo aqui.
Mas como no nosso programa estamos trabalhando sempre com matrizes com as dimensões já conhecidas, podemos sim colocar aqui o max L. Então, de ambas as formas estaria correto, com valores da capacidade da matriz para as duas dimensões, ou então só da segunda. Então eu vou deixar aqui com as duas dimensões. Outros parâmetros para essa função seria o número de linhas e o número de colunas. Então veja aqui que m e n estão sendo passados para a função por valor. Assim como no caso dos arrays, dos vetores unidimensionais, as matrizes também são automaticamente passadas para as funções por referência. Por quê? Porque nós não queremos que cada vez que uma função é chamada recebendo como parâmetro uma matriz, que essa matriz seja copiada para variáveis locais da função. Então a função sempre recebe uma referência, que é o endereço de memória, e por meio desse endereço pode acessar a matriz que contém os dados. Então aqui, parâmetro passado por referência automaticamente, não precisa do operador unário de referência, e aqui eu tenho parâmetros sendo passados por valor. Então este seria o protótipo da nossa função. Feito isso, basta implementar ela. Então veja que a função é bem simples, basta percorrer a matriz e calcular o somatório dos elementos. Então eu teria aqui uma variável chamada soma, uma variável local desta função. Vamos inicializar ela com 0. Aqui eu vou tirar uma cópia dessa estrutura de repetição, que serve para percorrer todos os elementos da matriz. Então nós teríamos dois laços de repetição. Quando eu tenho par ij, que corresponde ao índice dos elementos, então eu escrevo que soma é igual a soma mais a minha matriz, que é o A, linha I, coluna J. Feito isso, calculei a soma de todos os elementos, basta colocar um return para a variável soma. Então nossa função está implementada. Vamos agora chamar ela aqui na função main. Então a função se chama somar elementos. O primeiro parâmetro que é esperado para ela é a referência para a nossa matriz, então informamos o identificador da matriz. Veja que na chamada da função eu não preciso colocar colchetes, tá? Porque o que se está esperando aqui é o endereço de memória de onde essa matriz começa, e isso é representado no meu programa pelo identificador da variável da matriz. E depois eu preciso informar aqui os valores para m e n. Por fim, vamos dar um cout no resultado. Então, soma dos elementos corresponde ao valor que ficou na variável soma. Então, vamos executar esse código aqui para fazer um teste se está tudo ok. Informe as dimensões da matriz. Então aqui eu tenho uma abertura para colocar uma matriz que não é quadrada. Vamos colocar uma matriz 2×3. Informe a matriz. Então vamos colocar aqui os valores 1, 2, 3 e vamos colocar 3, 2, 1. Veja que aqui não tem problema que eu informe os valores todos em uma linha. Como eu sei que está sendo lida uma matriz 2×3, pela ordem da esquerda para a direita e de cima para baixo, esses valores aqui vão ser distribuídos dentro da minha matriz. Então tenho que a soma dos elementos é 12, ou seja, todos estes valores aqui que foram salvos na matriz na memória foram somados. Então veja que trabalhar com matrizes e funções não acrescenta nenhuma dificuldade na hora de você implementar o seu código. Basta que você saiba que sempre que você quer passar uma matriz para uma função, é necessário que se informe a segunda dimensão. Então, o número de colunas que a sua matriz tem. Feito isso, lembre que a matriz vai ser sempre passada por referência para a sua função.